Educação à distância, mudando realidades. Olá, sejam bem-vindos à nossa web aula 4.2 e eu vou trazer agora aqui para vocês um exemplo de classificação da despesa orçamentária. Então, essa despesa orçamentária que eu trago aqui para vocês, ela está lá na LOA de 2022 do governo de Rondônia, que é a Lei 5.246, de 10 de janeiro de 2022. Ela está disponível nesse site aqui. Eu abri anteriormente lá nas receitas para mostrar para vocês, mas vocês conseguem acessar. E agora eu fui lá e fiz a coleta de uma receita específica, de um programa específico e trouxe aqui para explicar para vocês como é que funciona. Então vamos lá para a parte 1, que é a classificação das despesas orçamentárias. Aí nós estudamos anteriormente, olha só, a classificação institucional, que é definida pelo próprio órgão, a classificação funcional, que é definida pela portaria 42 de 99, a classificação programática, que a maioria dos códigos é livre, exceto a questão das ações, projetos, atividades e operações especiais. Aí aqui dentro da programática a gente tem a classificação por programa, que é livre, né? E a classificação por ações, que nós temos que seguir. Então as ações que iniciam, que são atividades, iniciam com números pares. As ações que são projeto, inicia-se com números ímpares e as operações especiais com 0. Nessa primeira parte, nós temos aqui uns códigos, né? Vários códigos. Então, nós vamos aqui especificando. Primeiro, olha, o primeiro código que nós temos aqui, que é o código 11, que é a classificação institucional, que é órgão e unidade. Então, nós temos aqui o órgão, olha, órgão 11, que é a governadoria do governo de Rondônia, que é o órgão, tá? Aí nós temos o 11033, tá marcado aqui de vermelhinho para vocês, para facilitar, que está a unidade orçamentária, que é a FAPERO, né, que é relacionado às pesquisas no estado de Rondônia. Então, essa é a unidade orçamentária. Agora vamos, então essa é a classificação institucional. Então, a classificação institucional é 11033, que tem o órgão com 2 dígitos e a unidade orçamentária com 3 dígitos. Agora, continuando aqui, então, marcando aqui de lilás, então eu tenho a classificação funcional, tá? Então, a classificação funcional que eu tenho aqui, primeiro é a função, 2 dígitos. Então, qual função que é? Então, eu peguei lá o órgão e a unidade orçamentária FAPERO. Então, eu tenho a função 19, que é, conforme a portaria 42 de 99, que é ciência e tecnologia. E está vinculado à subfunção 122, que é a administração geral, tá? Então, que é a subfunção do governo. Se vocês observarem, a subfunção, lá na subfunção 19, tem outras. As subfunções, elas podem formar conjuntos, né, classificações, com funções diferentes, tá? A subfunção, ela pode, a 122, ela tá lá na função 4, mas ela pode se associar com qualquer função, tá bom? Aí nós temos agora a classificação programática por programas. Então, aí nós temos o programa, olha aí, 1015, do governo de Rondônia, que é o quê? Gestão administrativa do Poder Executivo. Lembrando que esse código aqui é definido pelo próprio ente federado, tá bom? Agora, nós vamos para a classificação por ações. Então, aqui nós temos a ação 2087. O que que isso significa? Então, 2087
é a ação. Então, a gente observa aqui, ó, iniciou por 2. Então, isso aqui é uma atividade, tá? Então, essa atividade, o nome dessa atividade é assegurar a manutenção administrativa da unidade. Qual unidade? A FAPERO. Agora, então, nós vimos anteriormente a classificação institucional, funcional e programática. Agora, nós vamos para a segunda parte, que é a classificação da despesa por, vamos lá, natureza. Na natureza, nós temos a subdivisão categoria econômica, grupo de natureza, modalidade de aplicação, elemento de despesa e desdobramento do elemento que é facultativo. E nós temos aqui também a classificação por esfera orçamentária e por fonte e destinação de recursos. Nós vamos continuar com o órgão e a unidade FAPERO. Então, vamos lá. Então, eu fui lá naquela atividade e selecionei algumas despesas. São várias, mas eu selecionei uma. Então, nós temos aqui a classificação por categoria econômica. Então, dentro daquela ação 2087, eu tenho a categoria econômica 4, que é despesa corrente. Então, 4, despesa corrente. E eu tenho a classificação por grupo de natureza 4, em investimentos. Então, provavelmente, eu tenho recursos para investimentos que podem ser. Então, aqui nesse momento, eu não sei se esse recurso é para construir ou é para comprar bens, material permanente. Então, nesse momento, na classificação por categoria e grupo de natureza, eu não consigo identificar isso. Mas vamos continuando. Bom, depois eu tenho a classificação por modalidade de aplicação. Então, olha só, a modalidade que eu tenho aqui é 90, que é aplicação direta. Então, eu compreendo que a FAPERO vai executar essa despesa, ou seja, vai fazer o processo de licitação, compra, liquidação e pagamento. Então, ela vai fazer todo esse processo, não vai repassar esses recursos para terceiro. Bom, até aqui, olha só, nós identificamos a categoria, o grupo de natureza, mas a gente não sabe, a gente sabe que esse recurso é investimento, mas investimento eu tenho o quê? Eu tenho material permanente, eu tenho prédio, construção de prédio, certo? Então, até esse momento aqui, nesses 4 códigos, eu não consegui identificar. Mas aí nós vamos para o próximo, ó, que é 52. Que é a classificação por elemento de despesa, tá? Então, classificação por elemento 52 significa que o recurso alocado aqui, eu posso comprar o quê? Equipamentos e materiais permanentes para a FAPERO, tá certo? Então, quando vocês fazem a leitura lá da LOA, a gente já consegue identificar que o elemento 44, 90, 52, então 52 aqui é o elemento que define, olha, eu posso utilizar esse recurso para comprar material permanente para FAPERO. Bom, continuando aqui, aí nós temos a classificação fiscal, que é por esfera orçamentária, classificação por esfera orçamentária. Esse orçamento é um orçamento fiscal. Por quê, professora? Olha lá. A função não era 12? Vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui, a função era, vamos voltar, 19, né? Aqui, ó, a função não é 19? Então, se a função de governo é 19, ciência e tecnologia, a esfera orçamentária deste orçamento em específico é classificado como fiscal. Por quê? Porque é a função 19, tá certo? Aí, quais funções são classificadas como orçamento da Seguridade Social? Como eu falei anteriormente, 8, 9 e 10. As demais funções do governo são orçamento fiscal. Aí nós temos o código 0100. Se você pegar lá no orçamento do Estado, tem
a vinculação sem, que significa, é a classificação por fonte e destinação de recurso. Lembrando que esse código aqui, ó, eles estão utilizando do próprio órgão. A partir de 2023, deverão utilizar o código definido lá pela SOF, tá certo? Então, a classificação por fonte de recurso, lá diz que 0100 são recursos do Tesouro ordinários, certo? Então, a receita que vai custear essas despesas, como não são despesas obrigatórias, como educação e saúde, são recursos do Tesouro ordinários. Bom, finalizamos aqui a classificação das despesas orçamentárias. Meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Educação à distância, mudando realidades.